Bernard Fanning. Nome bonito, hein? O quanto você bebe por semana? Cara, por incrível que pareça, eu quase não bebo durante a semana. É meio bizarro, assim. Eu não tenho o costume de chegar em casa e abrir uma cerveja, tanto quanto eu gostaria. Mas, assim, no mínimo uma long neck, no mínimo uma garrafa, às vezes jogando videogame, ou editando um vídeo, ou alguma coisa, eu tomo durante a semana. Eu não costumo tomar litros e litros, às vezes eu deixo uma especial, uma Imperial Stout, ou uma Imperial IPA, puta, uma Porter. Eu deixo sempre alguma cerveja que eu, puta, gosto mais de apreciar, deixar ela com calma e tomando com calma. Então, normalmente eu tomo uma. Mas toda sexta-feira, é que daí já entra quase no fim de semana, eu me reúno com amigos e aí a gente toma várias, controladamente também. Cada um leva um pouco, diferente, a gente vai provando. Mas sim, eu não bebo muito, muito não. Bebo, sei lá, uma. Se eu não tenho essa confraria de sexta, eu bebo uma garrafa por semana e só. Sou meio neurótico. Vai chegar essa pergunta aí. Adriano Glasgow, 0. Qual foi a cerveja mais cara que você já tomou? Vale a pena o valor pago nela? Foi o correspondido na qualidade e no sabor? E outra pergunta. Quando vem para São Roque tomar uma breja aqui com a gente? Abraço, parabéns pelo canal. Adriano, qual foi a cerveja mais cara que você já tomou? Cara, a cerveja mais cara que eu já tomei, eu diria adeus, se a gente for converter em reais, talvez tenha sido a cerveja mais cara que eu tomei. Tomei ela numa condição em que eu não conhecia o estilo, em que eu não estava começando, eu estava começando a tomar cerveja, então não sabia muito como era a cerveja, o que esperar. Então, assim, não foi correspondido. Já tomei depois de um tempo, já aprendendo, sabendo um pouco mais sobre cerveja, e aí sim foi correspondido. Mas aí também não foi nesse valor absurdo, foi um pouco mais barato. Cara, São Roque eu já fui para tomar vinho no Góis, cara. Bem legal, bem legal. Mas sim, foi adeus. Viajante cervejeiro. Ferreira, onde fica seu boteco? Ô Edson, meu boteco fica, cara, em todos os lugares que eu vou, cara. Onde eu vou, a galera se encontra lá, a gente troca uma ideia. O boteco é ambulante, assim como você é um viajante, o boteco também é viajante. Onde eu vou, eu tenho o boteco lá. Um abraço aí pro Edson, popstar. Só mandando mensagem pro YouTube pra falar com o cara. É impossível falar com o cara. O cara é muito popstar, mano. Diogo Abreu. No sentido de conciliar o consumo de cerveja, que tanto adoramos, com hábitos de vida saudável, explica lá quais são os truques que usas para beber diariamente sem cometer grandes desequilíbrios nutritivos e como recuperar de algum exagero. São inevitáveis por vezes. Diogo, você, cara, chegou num ponto que é o ponto que eu mais brigo comigo mesmo desde que eu comecei a tomar cerveja, que é como aliar cerveja e saúde, cerveja e exercício, enfim, cerveja, o que a cerveja traz de bom e de ruim ao mesmo tempo versus o que eu posso compensar. Então assim, cara, o que eu faço? Hoje eu tenho que, assim, eu tenho meio uma meta diária, todo dia eu faço alguma coisa de exercício. Se eu não, o principal exercício que eu faço é spinning, normalmente faço umas 3 vezes por semana spinning, mas ao mesmo tempo eu também corro, então assim, tipo, às vezes de segunda eu vou no spinning, terça eu vou correr, mas eu tento todo dia, até de sábado e domingo, sempre fazer alguma coisa. Às vezes não dá, às vezes dá, mas quando eu sei que, tipo, não vai dar pra ir, eu tento compensar durante a semana e se é um dia que eu vou beber e sei que no dia seguinte eu vou estar estragado, eu tento correr antes do tempo e aí depois, naquele dia, eu tiro o dia de folga mesmo. Mas isso é um assunto muito conveniente, eu diria. O fato é, a cerveja, a gente acaba assumindo uma posição tão forte com cerveja, de começar a querer gostar, beber, não pelo vício, mas pela curiosidade de conhecer novos rótulos, que a gente às vezes fica meio refém da cerveja, né? A gente fica meio refém de, tipo assim, puta, imagina que eu tô fazendo uma dieta, como é que eu faço? Vou gravar o vídeo pra vocês tomando cerveja. Não poderia, mas, porra, é um canal de cerveja, o que eu faço? Então tem uma série de coisas assim que eu tento compensar. Mas é uma pergunta super pertinente. Eu tenho um vídeo já gravado com um cara que eu acompanho, um nutricionista, que eu faço acompanhamento com ele, e ele falando um pouquinho dos benefícios, e assim, a gente entrando em uns outros assuntos não tão abordados, né? De saúde mesmo, o que a cerveja faz no corpo, não só, questão de caloria também, pô, você tomar uma Imperial Stout, ela tem, eu já tomei, a Brewdog Tóquio, ela tinha 780 calorias, se não me engano, a long neck. Vai vendo, cara, é forte mesmo, mas uma ótima pergunta, cara, acho que uma das perguntas mais legais aí que eu recebi. Valeu, Edil. Batata 1602. Fala um pouco sobre como começou o canal e também de onde surgiu a oportunidade de fazer parte da Taste Made. Batata, eu comecei o canal em
fim de 2012 mais ou menos a idealizar o canal, porque eu fui viajar para Londres e conheci a Fuller's lá e bebi, achei sensacional, achei a cerveja muito levinha na época e achei que podia conhecer um pouco mais sobre cerveja, então eu voltei para o Brasil e comecei a comprar cerveja, comecei a investigar. Ganhei um livro da minha namorada, chamava Vamos Falar Sobre Cerveja, da Melissa Cole, e eu li 2 páginas, basicamente, não conseguia mais ler. Aí eu falei, vou montar um canal no YouTube, ou um blog, alguma coisa, porque daí vocês me cobram. E 3 anos e pouco depois aí, de tanto vocês me cobrarem, eu tô aqui toda semana falando sobre cerveja, conhecendo um monte de gente. Isso foi bem legal. E tanto esse conhecer um monte de gente, também onde surgiu a oportunidade de fazer parte da Taste Made. O Otávio Tavião, que ele é do canal Rolê Gourmet, ele assistiu um vídeo meu e me tweetou, na época eu nem usava o Twitter direito, falou, pô, você não quer fazer parte da Taste Made? Que tem a ver com gastronomia e tal. E eu fiz parte da Taste Made por 2 anos. Cara, e ter feito parte da Taste Made foi muito louco, assim, eu conheci muito canal legal que eu assisto até hoje, por exemplo, a Dani Inossi, por exemplo, que eu acho muito legal, os vlogs, as coisas que eles fazem, ela e o Paulo. E assim, foi muito legal ter participado da Taste Made. Do ponto de vista YouTube, não foi uma coisa que me impulsionou absurdo, mas fez muito, assim, eu não me arrependo de nada, faria de novo. É muito legal participar de uma network que tem tanta gente que hoje em dia já passou dos 100, 1 milhão de inscritos. E você conhecer os caras, né, abrem algumas portas. Então essa foi a oportunidade de trabalhar com a Taste Made, vamos dizer assim.